retendo firme a fiel palavra que é conforme a doutrina, para que seja poderoso tanto para admoestar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Porque há muitos desordenados, faladores, vãos e enganadores, principalmente os da circuncisão. Um deles, seu próprio profeta, disse: os cretenses são sempre mentirosos, bestas ruins, ventres preguiçosos. Este testemunho é verdadeiro. Portanto, repreende-os severamente para que sejam sãos na fé, não dando ouvidos às fábulas judaicas, nem aos mandamentos de homens que se desviam da verdade. Todas as coisas são puras para os puros, mas nada é puro para os contaminados e infiéis. Antes o seu entendimento e consciência estão contaminados. Confessam que conhecem a Deus, mas negam-no com as obras, sendo abomináveis e desobedientes e reprovados para toda boa obra. É a mesma leitura. Na realidade, a pregação de Paulo, o ensinamento de Paulo, era o mesmo para todas as igrejas que ele evangelizava, que ele cuidava, através dos presbíteros que ficavam tomando conta. Então ele escrevia para aquelas igrejas e era o mesmo assunto, a mensagem, a mesma pregação, a mesma doutrina, ele pregava para cada uma daquelas igrejas. E ele fala que há muitos desordenados, faladores, vãos, enganadores. Tudo isso estava no meio do povo. Ele disse aos quais convém tapar a boca. Como tapar a boca de tais pessoas? Ou transtornam casas inteiras. Não era roubando nem matando ninguém. Era através de falso ensinamento, falsa doutrina. Um deles, seu próprio profeta. Aqui está escrito seu próprio profeta. Se você levar isso para o livro de Atos, Atos capítulo 17, creio que é o versículo 28, ele fala poeta. Ele estava se referindo a Epenímides, que viveu 600 anos antes de Cristo. Foi o que fez essa citação. Os cretenses são sempre mentirosos, bestas ruins, ventres preguiçosos. Paulo diz assim: esse testemunho é verdadeiro. Portanto, repreende-os severamente para que sejam sãos na fé, para que eles deixassem de serem bestas ruins, animais irracionais, que parece que não usam o raciocínio, ventres preguiçosos, não dando ouvidos a fábulas, para que eles, depois de serem repreendidos, não sejam sãos na fé, para que não dê ouvidos às fábulas judaicas, nem aos mandamentos de homens que se desviam da verdade. E o último versículo ele diz assim: confessam que conhecem a Deus, mas negam-no com as obras. Não sei se vocês lembram de um outro estudo que nós tivemos, onde foi falado sobre a negação de Pedro. Pedro negou Jesus 3 vezes. E foi dito naquele dia que hoje, naquele tempo, Pedro negou a Jesus com as suas palavras, porque através dos seus atos ele mostrava que estava do lado de Jesus, a tal ponto que usou a espada da carne e arrancou a orelha de um dos soldados. Mas na hora de confessar com a sua boca, ele disse que não conhecia Jesus. E hoje é diferente. As pessoas dizem que conhecem a Jesus, que são cristãos, mas estão negando, tal como Pedro, só que não com suas palavras, porque todos acreditam em Deus, todos falam em nome de Deus, todos pregam a Deus, todos pregam através da Bíblia, mas olha, confessam que conhecem a Deus, mas negam-no com as suas obras. Falam uma coisa e vivem outra. Ensinam uma coisa para o povo e vive outra totalmente diferente. Então Paulo diz: são abomináveis, desobedientes e reprovados para toda a boa obra. Então, se são reprovados, tais pessoas, tais homens, mulheres ou ensinadores, ou seja o que for, não é ninguém que julga, porque ninguém está aqui para julgar quem quer que seja. Se existe uma coisa que pode julgar alguém, esta coisa é a bendita palavra de Deus, é ela que julga. E ela diz: pelos seus frutos conhecereis. Agora, se você dá um fruto
ruim, se você produz um fruto ruim, eu não preciso julgar você, nem você precisa me julgar, uma vez que eu mesmo já mostrei meus frutos, que você mesmo já mostrou seus frutos. E através daqueles frutos você está dizendo se você acredita ou não, se você obedece ou não, se você está aprendendo ou não, ou está regressando, voltando cada vez mais, diminuindo na sua fé. Então isso não depende de quem fala a coisa, mas depende de quem está vivendo, não é? E nesta mensagem que nós estamos lendo, Deus guarda a sua palavra, a primeira parte. Irmão Branham pregou esta mensagem. Dá para você captar que enquanto ele pregava esta mensagem, ele estava um tanto quanto agitado, seu espírito profético, a tal ponto que em muitas ocasiões ele diz assim: não pense que eu estou enojado. Eu não sei a tradução, se seria zangado, acabrunhado, eu sei que enojado, no espanhol está enojado. Não pense que eu estou enojado. Ele devia estar gritando até. Ele deveria estar falando de uma maneira tão dura quanto possível, a ponto de sempre chamar a atenção do povo, dizendo: isso eu estou falando porque eu amo as pessoas. Era Deus dando mais um alerta, para o povo. E vocês lembram o que nós temos lido, que foi explicado, ele explica com muita propriedade a respeito da saída de Israel do Egito, que é um tipo nosso, e que saiu muitas pessoas, mas somente Josué e Caleb estavam prontos para ficar ao lado da verdade. E, fazendo uma junção com essa mensagem, com outra mensagem aqui que eu apenas vou ler, um parágrafo para vocês, que só hoje eu vi que ele trata do mesmo assunto, a mensagem 1 milhão, na página 8. Ele diz: quando Israel deixou o Egito, haviam aproximadamente 2 milhões de pessoas, ou 2 mil pessoas, 2 milhões de pessoas. Deixaram todos a terra do Egito ao mesmo tempo. Todos eles tinham ouvido a mensagem de um profeta. Todos eles tinham visto o pilar de fogo. Todos eles estavam batizados por Moisés através do Mar Vermelho. Todos tinham gritado e dançado no espírito na batida dos tamborins. Vem? Todos tinham pulado e dançado lá do outro lado do mar, através de Miriam, quando Moisés cantou no espírito, todo Israel cantou no espírito, dançaram no espírito. Eles todos beberam da água espiritual, todos. Eles todos comeram do maná do dia, do maná da noite, ou do maná para aquele dia. Veja, todos eles beberam da mesma rocha, todos eles comeram o maná espiritual, mesmo como nós estamos comendo nesta manhã. Mas o teste da palavra provou quem eram. Quer dizer, veja que coisa, todos participaram. Então hoje, todos viram a coluna de fogo. Hoje todos viram os sinais, os prodígios e maravilhas através de um profeta. Todos viram que a multidão teve que se abrir, o mar teve que se abrir para esse povo da mensagem passar, romper essas muralhas. Todos comeram do pão que Deus mandou. Por que era o maná? Aquela coisinha miúda e redonda. Perguntaram: o que é isso? Eles disseram: este é o pão que o Senhor enviou para vocês comerem. Todos que saíram também do Egito, hoje participaram da mesma coisa, os sinais, prodígios e maravilhas, beberam da mesma rocha. Esta rocha é Cristo. Bem, por isso que eles, quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva fluirão do seu ventre, porque eles bebem da rocha espiritual, come o maná espiritual também hoje. Mas o teste da palavra comprovou quem era. Quando vem o tempo de Cades Barnea, vocês lembram que nós lemos isso nessa outra mensagem aqui. Quando eles começaram e estavam para entrar na terra prometida, e eles foram então testados pela palavra, e eles, quando foram enviados para olhar a terra e voltaram, disseram: nós aqui não vamos conseguir.
e estavam para entrar na terra prometida. E eles foram então testados pela palavra. E eles, quando foram enviados para olhar a terra e voltaram, disseram: nós aqui não vamos conseguir. As pessoas lá são grandes e nós somos como os gafanhotos diante deles. As muralhas são grandes demais para nós. Josué e Calebe, duas pessoas. Eles disseram: nós somos mais do que capazes para vencê-los. Aleluia. Dois disseram: nós somos mais do que capazes para fazer. Por quê? Deus disse antes deles deixarem a terra: eu lhes tenho dado a terra. Eu tenho dado para você, Abraão, e sua posteridade é teu. Mas houve um cada milhão para poder acreditar, fazer crer, fazer valer a palavra de Deus. O assunto de hoje seria a multidão mista. A multidão mista. Nós passamos por isso nas reuniões passadas, e vocês lembram, foi explicado muito bem que são muitos chamados, poucos escolhidos. Esses chamados não é o mundo, é os que é chamado para conhecerem o dia e a mensagem. Foi assim nos dias de cada profeta, foi assim nos dias de cada mensageiro, foi assim nos dias de Jesus. Para que as curas, os sinais e as maravilhas, as curas é justamente para atrair milagres, ou para atrair pessoas, para os milagres. E as pessoas vendo os milagres e as curas, eles abrem os olhos, que é isso, tem alguma coisa estranha acontecendo, e todos vêm. Depois que eles vêm, eles escutam a palavra. Foi assim nos dias de Jesus. Então vocês lembram que quando Jesus foi multiplicar os pães e os peixes, tinha ali 5.000 pessoas, foram mulheres e crianças. Era uma grande multidão. Nas beiras do Jordão era uma multidão muito grande. Por onde Jesus passava era uma grande multidão. Quando ele entrou naquele dia em Jerusalém, e foi aclamado como rei: Hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor. Ele recebeu saudação real, próprio para um rei, na época, em Israel. No entanto, depois que todos foram atraídos, todos, ele começou então a pregar a sua palavra, mostrar o evangelho que ele veio trazer, as boas novas. E vocês sabem que desses muitos que foram chamados para ver o que estava acontecendo, poucos foram escolhidos. Foi um pequeno grupo: Simeão e Ana, um Bartimeu, um Pedro, um Tiago, um João, um Alfeu, um Bartolomeu, Maria Madalena, e José de Arimateia e Nicodemo. Poucos, foi um pequeno grupo. Quantos milhões tinha naquele tempo? Milhões de pessoas. Somente um pequeno grupo que puderam ter sua atenção desperta para os acontecimentos, apesar de que foi muita gente chamada para verem o que estava acontecendo. Não poderia ser diferente quando ele iria cumprir mais uma vez sua palavra e ia se manifestar nos últimos dias através da coluna de fogo também. A multidão era grande que seguiu William Branham. Era muita gente, eram muitas pessoas. Hoje também muita gente são chamadas para ver a mensagem, para ver o que Deus está fazendo. São muitas pessoas. Serão poucos aqueles que serão escolhidos, porque o totalidade, o todo, eles não vêm para a igreja, ou vão, ou se assentam. Não é palavra. Não é por causa de uma vida vivida, não é por causa de um arrebatamento. Muitos vêm por circunstância, para não ter outro lugar para onde ir. Outros porque o pai vai, ou o esposo vai, ou a esposa, ou o parente. Outros porque tem algum tipo de comprometimento com alguma coisa. Outros simplesmente porque tem uma boa palavra. Outros vêm porque estavam com muito problema na denominação. Outros vêm porque brigaram com os pastores denominacionais, por causa de doutrina que não concordava, por causa de problemas de casamento, divórcio. Por isso, cada um motivo. São poucos aqueles que vêm porque são atraídos pela palavra para se alimentarem dela, como as águias vêm para se alimentar do alimento fresco. Bem, é diferente. Aquele que vem porque são revelados. São revelados. Agora, por que precisa vir todos? Todos serão tirados uma parte.
Porque todos não vão ser arrebatados, já que todos tomaram conhecimento do que Deus está fazendo. Aqueles que ficarem para trás, foi preciso, eles serviram de escora. Eles serviram de escoramento para aqueles que foram. Como aí que acontece? Para ser feita esta casa, vocês já aprenderam isso, foi usado tanta coisa. Madeiras, escoramentos, caibos, tábuas, tudo, pregos. Quantos pregos está batido por aí? Quantas escoras você vê? Quantos andaimes você vê agora? Foi preciso deles para que o edifício fosse construído, mas depois não se precisou mais. É injustiça? Não sei de quem é injustiça. É injustiça? O milho precisar do caule, o milho precisar da folha, o milho precisar da palha para se proteger? A palha protege o milho a tal ponto que mesmo quando o milho, porque é para aquele milho que é escolhido para secar as melhores espigas, a palha protege ele a tal ponto que ele não pode ficar para cima, porque a chuva do inverno cai bem ali, ó, enche ele d'água e ele apodrece. Então o que é que se faz? Quebra e ele fica virado para baixo. Então não tem como a água entrar, a boca está para baixo. É como o nascimento, a criança tem que virar de cabeça para baixo, senão não nasce, senão não tem jeito. Então quebra-se o milho para baixo e a palha continua protegendo enquanto o milho está secando, nos seus últimos momentos de secagem ainda. A palha ainda está protegendo, só que depois não precisa mais. Ela vai ser para estrume, para ser queimada e tudo isso. Foi o que Jesus falou. Mesmo quantos grãos de areia foram perdidos? O pedreiro reboca, chapa a massa, coloca e ali ele vai alisando, alisando, alisando. Você sabe quantos milhões caem? Alguns até hoje, mas muitos caíram. E mesmo daqueles que caíram, se ele é bem jeitoso, ele ainda pega uma parte, peneira, vem, e ainda uma outra parte ainda é utilizada. E mesmo daquele peneirado que ainda é escolhido, é jogado novamente, alisa, uma parte cai, e aquele ali não serve, até que a coisa esteja pronta. Eu não quero servir de escora de maneira nenhuma para quem quer que seja. Eu quero ir. Eu não quero ficar para trás de maneira nenhuma. Eu quero e eu preciso ir. Agora, já que as pessoas, já que estas que servem de escola, de andames e tudo que depois não vai ser usado mais, enquanto essas pessoas estão, essas pessoas, elas nunca se inteiram, nunca aprendem. Paulo disse, aprende, mas nunca chega ao conhecimento da verdade. Sempre estarão com interrogação, estarão satisfeitas, porque a palavra não satisfaz, não entra lá dentro, não estão se alimentando. Vê? Isso é duro dizer essas coisas. Nós paramos no versículo 25, ou no parágrafo 25. E aqui foi onde justamente aquele irmão disse, um amigo do irmão Brana, falou que enquanto o irmão Brana dizia que tinha que seguir o centro do caminho, ele disse que teria que andar pelas margens, pelo lado e pelo outro, porque quem andar no centro do caminho será atropelado. Isso porque tais pessoas realmente não querem andar no centro do caminho, ficam arranjando desculpas. E por não estarem no centro, elas vão para um extremo ou para o outro. E justamente para essas pessoas, Jesus não virá. Vê? Então foi perguntado para o irmão Brana se ele tinha alguma coisa para dizer. O irmão Brana disse, certamente que sim. E eu disse, estou na segunda linha do parágrafo 25. Irmão, esses irmãos são tão terrenos que nunca voar às alturas para ver o assim diz o Senhor. Lembra foi aqui que nós concluímos? Nesse parágrafo aqui? São tão terrenos que não podem, nunca poderão voar às alturas para verem o assim diz o Senhor. Agora veja bem, são irmãos e irmãs amados, mas eles não conseguem voar para ver o assim diz o Senhor. Esse caminho pelo qual estão viajando é um caminho de um só sentido. Você não pode regressar. Ou você caminha com Deus, ou se irá aos extremos, um ao outro. Irmão, nós não necessitamos toda esta formalidade que temos hoje. Crentes formais. Que é isso, irmão? Santidade. Vai chegando aqui, que tem lá.
formalidade. Pai, Senhor Jesus, não sei o que, não sei o que. Sabe aquela coisa, só ali, fora não tem nada disso. Fora, se puder matar, mata, é negócio errado, é uma mentirinha daqui, outra ali, é isto, é aquilo. Ou, veja bem, nós não precisamos de todo esse formalismo, igrejas formais, parece um sepulcro de tão fria, desprovida de sentimento. Tampouco necessitamos de todo este fanatismo que temos hoje. Crente fanático é o outro extremo. Crente fanático. E grita, e pula, e rola pelo chão, e ganha. Eu estive com a minha esposa há uns meses atrás. Estávamos passando lá, e tinha esse grande ajuntamento, e vamos dar uma olhada, que eu vi anunciando na rádio, vamos lá. Não é diferente de um carnaval, não, gente. Não aguentamos ficar lá no meio dessa turma, não. De uma olhada, escutamos ali uns 3 ou 4 hinos, cantores cantando e tal. Mas a mocidade pula, rebola, grita, salta, levanta os braços, entendeu? Mas não é por causa de Jesus. Aproveitando a oportunidade de dançarem, de pularem, se esfregarem no outro. Mesma coisinha de um show mundano. Um show dos Beatles, dos bichos. Não tem diferença nenhuma, porque o espírito é o mesmo. O espírito é o mesmo. Há muitíssimo do verdadeiro e genuíno Espírito Santo. Quer dizer, se tem essas coisas, não é porque está faltando o Espírito Santo, não, viu? Não é porque está faltando o Espírito Santo para as pessoas, não. Há muitíssimo do verdadeiro Espírito Santo. Os céus estão cheios dele. E não há necessidade de tomar um substituto e tratar de chegar ao céu por meio de alguma sensação, quando a palavra de Deus te declara que você não pode fazer isso. Porque o homem, veja bem aqui, por que o costume de aceitar um substituto? E se unir a uma igreja e pôr o seu nome em um livro, e vir aqui e entrar em alguma classe de coisa, em que você tenha que estar dando salto para cima e para baixo, ou que tem azeite saindo de suas mãos, sangue na cara e na testa em alguma coisa, quando essas coisas saem do inferno, vêm do inferno. Você sabe o que é isso? Sangue na mão e azeite na testa. Tinha uns pregadores que o povo só acreditava se escorrer sangue na mão dele. Sai sangue da testa, e ali sim, até milagres, é isso e aquilo. E você sabe, hoje até no meio do catolicismo tem isso. Tem padres, freiras e outros tipos de fiéis, que eles sangram na mão, na testa, com a cruzinha na testa sangrando dia e noite. Já li muita reportagem dele, fotografia dele, já li muitos jornais sobre ele. Agora, atual. E com as mãos todas enroladas de pano, porque perde sangue, dia e noite, aquelas feridas, cicatriza um pouco, daqui a pouco abre e começa a sangrar. E diz que tem uma grande mensagem de Deus para o mundo. Aí quando você vai buscar a mensagem, que é, então o povo, por causa do sinal, veja bem, por causa do sinal, do acontecimento, o povo se prostra e acredita. Mas o que é que tem por trás? Que doutrina tem por trás? Eu estou trazendo uma grande mensagem de Maria, o terceiro segredo de Fátima. Entendem? É demais. Então veja bem, quando essas coisas saem do inferno, isto não está na palavra de Deus. Se você crê que eu sou um profeta de Deus, receba a minha palavra e permaneçam longe de tais coisas. Amém. Foi aqui que nós paramos no culto passado. Agora vamos continuar. A Bíblia diz que nos últimos dias o anticristo enganaria até os eleitos, se fosse possível. Como disse o irmão desses dias, salve-se quem puder. Estávamos comentando sobre a mensagem do profeta, 1 milhão, e disse, então salve-se quem puder. A Bíblia disse que nos últimos dias o anticristo enganaria aos escolhidos, aos eleitos, aos elegidos, se fosse possível. Se você estivesse comigo lá nas selvas da África e visse aqueles pagãos produzir sangue em suas mãos, brotar sangue das suas mãos,
Vê? Ou pôr em uma vasilha ou em um crânio e beber o sangue. Você estaria melhor enterrado. Deixa-me ver isso aqui. Você estaria melhor, talvez enganado, né? Certamente. Eu creio nos sinais e maravilhas. Porém, eles têm que ser os sinais e maravilhas de Deus. Veja isso aqui. Eles têm que ser sinais e maravilhas de Deus. Assista pela madrugada, há algum tempo, um programa daqueles pastores que fala sobre os endemoniados, impostos e tudo mais. E eles entrevistam o diabo não virou estrela hoje. Né? Figurante, estrela. Eles são entrevistados e contam das cachoeiras, de não sei de quantas, 7 pedras, não sei de onde, e tudo. A única vez que Jesus perguntou, foi dizendo, qual o seu nome? Ele disse, Legião. E ali Jesus expulsou. E hoje o diabo grita e fala e bagunça, e vai lá e vem cá e tudo. E o povo são enganado com gota de água do Rio Jordão, com salzinho não sei de onde, com os pedidos de oração. As pessoas escrevem, eles levam lá para Israel. Espero que num ida dessa para Israel eles não se encontrem com Moisés e Elias lá. Não vai ser fácil. Estão agarrados com essas coisas, com sensações, com emoções, e vão ficar para trás. Um dia que eles forem lá, vão encontrar com Moisés e Elias, já no período da grande tribulação. Veja o que eu estou dizendo. Certamente, eu creio nos sinais e maravilhas, porém eles têm que ser os sinais e maravilhas de Deus. Dentro de algumas noites estarei falando da encruzilhada de cada era. Escutem isto, irmãos. Quando todos os céus se abrem, é bênçãos que caem, glória a Deus. Todo o inferno se abre ao mesmo tempo que ele. Veja aqui a afirmação. Quando todos os céus se abrem, todo o inferno se abre ao mesmo tempo que ele. Agora, veja bem, se o céu se abre para recebê-los, tem um caminho que vai para lá, e tem uma porta. É estreita a porta e apertado o caminho. É isso? Se o inferno se abre ao mesmo tempo, a boca é muito larga, o caminho é muito largo. É multidões que vai, é muita gente que vai. Bem poucos encontram o caminho do céu. Se abre ao mesmo tempo, a coisa é ao mesmo tempo. Os céus estão abertos, o inferno também está aberto. E se tem um para apontar o caminho do céu, existem milhares e milhares e milhares para apontar o caminho do inferno. Ora, não pode existir uma coisa falsa sem que antes venha uma coisa verdadeira. Quem foi que viu a nota de... Algum de vocês aqui já viram a nota de 20 reais? Não é isso? Todo contente que já viu. Mas quem foi que mostrou a nota falsa de 20 reais antes? Eu quero que circule por aí uma nota de 500 reais falsa. Não pode. Porque não tem de que se copiar. Tem que existir primeiro a matriz. Tem que vir primeiro o verdadeiro. Para que possa haver a imitação. Se a Bíblia diz que haveria falsos profetas e falsos Cristo, o povo ficaram tão preocupados com isso que o povo quer ver movimento. O povo quer ver movimento, quer ver a desgraça feita. Mas o povo ficaram tão preocupados com o falso profeta e com falsos cristos, falsos profetas e falsos cristos, que eles não imaginaram, não colocaram na sua cabeça que esses falsos viriam imitando o verdadeiro. E para que não escutassem a voz do falso, procurar saber quem era o verdadeiro, aonde ele estaria, que mensagem estaria trazendo. Aqueles que aceitaram a mensagem do verdadeiro profeta estão livres dos falsos. E são muitos. Mas, se possível, enganaria até os próprios escolhidos. Foi isso que diz a palavra. Se possível, enganaria os próprios escolhidos. Porque eu vou dizer uma coisa para vocês agora. Se vem o verdadeiro e o falso vem logo atrás, imitando. Se o verdadeiro profeta de Deus veio trazendo uma mensagem pura e genuína, a única maneira agora
do diabo procurar surrupiar e enganar os eleitos do dia, seria falsificando essa mensagem, seria imitando esse profeta, seria citando esse profeta, porque ele não viria enganar você com doutrina denominacional. Você já passou por isso há muito tempo. Ele teria que vir falando em nome do profeta para poder enganar. O irmão Branham deixou isso tão claro em suas mensagens. Escuta, irmãos, quando todo o céu se abre, todo o inferno se abre ao mesmo tempo que ele, a Bíblia disse que nos últimos dias eles iriam. Milagre! Ele está no deserto. Olhe, ele está lá. Toda classe de sinais e maravilhas. Se o irmão Branham está dizendo que seria toda classe de sinais e maravilhas, é porque é toda classe. O que é que você pode imaginar como sinais e maravilha com respeito às coisas de Deus? Prodígios, curas, visões, falatório de língua, profecias, todos os sinais que correspondem, que estão descritos na Bíblia. Até flutuar machado, como Eliseu fez. Tudo. Toda classe de sinais e maravilhas. E não são sinais e maravilhas falsos, não. Porque eles pedem a Deus. E uma vez que eles pedem a Deus, Deus não diz que você tem que ser bonzinho para receber. Eles pedem e dá-se-vos-á. É quem pedir. Pedi e dá-se-vos-á. Buscares e achareis. Batei e abri-se-vos-á. Ele é obrigado a cumprir a sua palavra. Deus. É isso. Esse é o título. Deus guarda a sua palavra. Esse é o título da mensagem. Ele está obrigado a cumprir sua palavra. Se ele diz que a chuva cai sobre os bons e os maus, ela tem que cair sobre os bons e os maus. Se ela diz que o sol nasce para todos o assassino, como aquela pessoa, coração de estrela, tem que ver o sol nascer. Todos. Os dons e as vocações de Deus são dados sem arrependimento. Então, as pessoas não vêem essas coisas, e só uma pessoa ter uma coisinha a mais, um dom a mais, e uma coisinha diferente, todo mundo cai. De joelho. E acredita e confia e faz daquela pessoa o seu braço forte. Se esquece da Bíblia que diz: maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço. Faz tanto daquele homem o seu absoluto que aparta-se o seu coração da lei do Senhor. Que mesmo que a Bíblia diz uma coisa, mas de quem sou eu para dizer que tal pessoa está errada? Quem sou eu? Meu dedo sujo não vai apontar não, misericórdia. E defende, pensando que está fazendo uma grande coisa. Deus nos dê pastores Josué, que tinha coragem de queimar a casa de Acã, com toda a sua família, com todos os seus pertences, sua tenda, seus animais, cavar um buraco e enterrar, e pronto. Nos últimos dias diriam: veja, ele está lá no deserto, veja, ele está ali. Toda classe de sinais e maravilhas. Disse: não creiais. Porque como relâmpago que sai do Oriente e se mostra lá no Ocidente, assim será também na vinda do Filho do Homem. Sinais. Sinal. E todo olho verá. Toda língua, todo joelho se dobrará e toda língua confessará certamente. Isto sucederá nos últimos dias. O 27. Filhos. A Bíblia disse... Ele chamou os que estavam ouvindo ele de filhos. Isso não era apenas o profeta falando. Isso era o pai. Filhos. A Bíblia disse: assim como Janes e Jambres. Vê que o profeta sempre leva a Bíblia. Assim como Janes e Jambres, os dois cabeças que saíram do Egito, resistiram a Moisés, da mesma maneira eles resistirão à verdade. Homens de mentes reprobas sobre o que concerne a verdade. A verdade é a palavra de Deus. Ele disse: o que é a verdade? Pai, santifica-os na tua verdade, ou na tua palavra. A tua palavra é a verdade. Nós não necessitamos alguma falsificação quando Deus tem o genuíno para nós. Aleluias. Não precisamos de falsificação.
Vocês não precisam disso. Não se precisa roubar dos ricos para dar para os pobres. Ninguém vai passar necessidade por falta de alimento. Ninguém vai morrer de fome. Estão com fome? Nós estamos aqui há 4 cultos, numa mensagem só, e se fosse pregaria o ano inteiro com a mensagem dessa. Que fome estamos passando? A tal ponto de burlarmos as leis. Não é? Aparentemente por uma boa causa. Mas quando se olha no fundo, nas entrelinhas, nas estrelinhas, é mais por engrandecimento próprio, é mais para não dar o braço a torcer, é mais para não dizer, realmente nisso eu estou errado. Nós não necessitamos alguma falsificação quando Deus tem o genuíno para nós. Estava falando com um ministro em Los Angeles, há uns meses atrás, quando se falava que vivem em Charleston, na Indiana, e que era chamado de pecadora e alcoólatra. E ela sai sangue por suas mãos todos os meses, cada dia, ou é 24 horas por dia. Quando eu estive na cidade do Vaticano, em Roma, ali tinha dezenas dela. Ali tinham por dezenas, certamente. E quando este ministro publicou que aquele azeite que saía das mãos dessa mulher sararia as pessoas, preste atenção, um ministro. Sabe a pessoa quando não tem vindicação do seu próprio ministério? Sabe? A pessoa quando não tem mais moral espiritual para levar o povo para a verdadeira palavra comprometida, procurará tudo quanto é de rodeios para atrair o povo, para não deixar o povo ir embora. Se não conseguir, mente de púlpito e faz o que for, e não tem problema. O problema é segurar o povo. Porque se não segurar o povo, vai ver de quê? Vai comer de quê? Então ele disse que o sangue que saía dessa mulher sararia as pessoas, para pôr sobre os seus rostos, e que esse sangue que saía dela significava salvação para as nações. E eu chamei a este ministro e lhe disse: quem tem coragem de falar com um homem desse, né? Quem tem coragem? Pensou? Um chega e coloca uma cadeira lá de um lado assim, e diz, essa cadeira aqui é de fulano de tal, assim. Quem tem coragem de dizer, rapaz, ele está querendo se apresentar, rapaz? Quem tem coragem de fazer isso? Eu chamei a esse ministro e disse: eu aprecio a você, porém você está edificando seu ministério sobre sensações, e isto vai fracassar. Se eu puder pregar o evangelho a metade do quão bom você prega, eu nunca diria uma coisa como essa. Uma pessoa de boas palavras, de bons fluidos da língua, né? O Brando era meio enrolado no linguajar. O português dele não era o português, aliás, o inglês dele, o português, né? Como o nosso português, que não é o português de Portugal, né? O inglês do irmão Brando não era o inglês da americano legítimo, ele era rude, do campo. Vocês sabem, com sotaque, com tudo. Por isso que a tradução do inglês do irmão Branham para o português aqui tem que ser para pessoas que saibam fazer, que entendam, para saber cada pronúncia que ele falava para aquilo mesmo. Se eu pregasse a metade você prega, tão bem como você prega, jamais eu faria uma coisa como essa. Isso é correto? E ele disse: você se dá conta que se esse azeite, esse sangue tivesse só um pouquinho de virtude neles, então o que se passou com o sangue de Jesus Cristo? Isso está desviado de Cristo, quer dizer, está fora de Cristo. Portanto, é anticristo, é contra ele. E qualquer coisa que pode sair de você, isso vai demonstrar que vem do seu corpo. Se puder sair sangue de uma visão e cair em suas mãos, ora, então isso seria o corpo de Cristo fisicamente? Havia vindo. Olha, poderia ter sido uma visão, certamente. Porém, não uma coisa literal. Se uma rama sair de você, é porque isso entrou em você. Isso é correto. E eu não estou enojado. É nessa expressão que ele diz aqui. E eu não estou enojado.
mas eu não poderia está-lo e ser um servo de Deus. É como se ele dissesse assim: eu não estou irritado, porque ele estava pregando, eu creio, só escutando a fita mesmo, irmão Branham, para ver se ele estava gritando daquele jeito só uma águia faz. Mas veja bem, digamos assim, eu não estou irritado, não poderia ser um servo de Deus, e está sim. Porém, o que me inquieta é ver as coisas fazer tropeçar os filhos de Deus. O profeta não se irrita vendo quanto que o povo está sendo enganado. Um determinado pastor escreveu um artigo dizendo: me dói o coração ouvir determinadas expressões de ministros que estão dirigindo o povo, que estão supostos a guiar o povo à verdadeira palavra de Deus, e usa a mensagem do sétimo mensageiro, do Elias, para esses dias, em benefício próprio, ensinando ao povo coisa que o profeta não ensinou. O 29. O que deu início a todo culto? Filhos, nós havemos tratado de encontrar algo para comer. Aliás, o que deu início a todo culto? Filhos famintos, tratando de encontrar algo que comer. Presta atenção, vamos ver essa expressão aqui, hambrientos, você vê? Por uma palavra ela não é havemos. E como eu vi que para frente era outra pronúncia, eu procurei no dicionário entre o inglês e o espanhol para ver, e aqui está escrito de vermelho aqui, ó, famintos, famintos. Por uma palavra você pode mudar o sentido de tudo. Filhos famintos, com fome, quer dizer, as pessoas estão com fome, porque foi prometido. Não tem como você só ler essa mensagem. A mensagem não tem como você só ler. Muitas pessoas, às vezes nós criticamos determinadas coisas, e depois você tem que voltar atrás e ver que é isso mesmo. Sabe como fazer? Nós temos 15 minutos. Às vezes criticamos até pastores que não entregam a mensagem para o povo antes de lê-la. Por um lado, se você olhar os dois lados, toda moeda tem os dois lados. Isso, por mais uma fatia de bolo, por mais fina que ela seja, ela vai ter os dois lados. Não tem jeito. Você coloca a mensagem na mão das pessoas e elas simplesmente lê, porque às vezes não lê com aquele espírito de aprender, de olhar as coisas para ver se tem defeito, para ver se tem alguma coisa, e lê algo e não entende e começa a levantar uma doutrina por ali e por acolá. É como a história dos olhos de Eva, né? Dos olhos de Eva. É como a história de 1 em 1 milhão. Isso aí é a doutrina que, se tem 1 milhão de pessoas aqui, só vai sair 1. Você tem que entender as expressões do profeta, o que ele quer dizer com isso, com cada coisa. Ele pregou essa mensagem, 1 milhão. Ele começou a falar sobre o ajuntamento do esperma com o óvulo. Ele sai milhões dele. É 400 milhões de germes de vida. Cada um poderia produzir um ser humano. Só um entra no óvulo e o fecunda. E aí veio você. Para você ver que você já nasce sendo vencedor. Venceu a carreira entre milhões. E ele diz: eu não estou dizendo que será assim. É só para lembrá-los. Só para lembrá-los da necessidade que nós temos de estarmos com a nossa vida no altar diante de Deus. Filhos famintos estão tratando de encontrar algo que comer. Dá dó, gente, dá dó. Você já viu as crianças nos lixão da cidade procurando comer? Já viu reportagem da Somália? Guerra hoje? Está acontecendo isso aqui mesmo no nosso país. Criança só tem o couro, ou só a caveira, só aquele cabeção, aqueles bracinhos que nem cabo de vassoura. Fome, desnutrido. A mesma coisa está o mundo espiritual. É o que diz as Escrituras. Acontecerá nos últimos dias que virá uma grande fome seca. Diz: não é de pão nem de água, é de ouvir a palavra de Deus. E eles correrão de um lado para o outro, daqui para lá, e as virgens desmaiarão de sede. As igrejas, as pessoas religiosas desmaiariam de sede, procurando o que comer. Se estão procurando o que comer, se estão famintos por uma religiosidade, claro que eles vão comer o que botar na mesa. Mesmo que no início faça careta, ache ruim, mas é aquilo que tem, e terminam comendo.
Se é doutrina da Trindade, se é doutrina de não sei da quanto, se é doutrina de não comer carne determinados dias, seja o que for, eles vão se alimentar disso. Se é doutrina de que falar em língua é Espírito Santo. Agora, se vocês notam, se vocês monte de pregadores preguiçosos, você lê aí, olha, perezoso, é preguiçosos. Se vocês, monte preguiçosos de pregadores, não lhes dão o evangelho, eles comerão do pote de lixo. Basura. Não, que está acompanhando aí, é lixo. Os pregadores preguiçosos, se não lhes dão o evangelho é a palavra, a total palavra. O evangelho não é pregar sobre o cego Bartimeu, Jesus está vindo, glória a Deus, e isso e aqui. Isso não é evangelho não, gente. Isso não é evangelho não. O evangelho transforma. O evangelho renova a vida da pessoa. O evangelho faz de um homem, de uma mulher, um cristão, uma cristã, um filho, uma filha de Deus. Religião só faz a pessoa ficar com um bom espírito. Eu não roubo, não mato, não bebo, não isso. Ela fica com um espírito santificado, um Espírito Santo. Mas elas não recebem o Espírito de Deus, que é o Espírito Santo. Eu tenho um espírito limpo, mas o Espírito Santo pode não estar nesta vida. A religião faz isto. É um degrau, é o homem montando uma escadinha para chegar a Deus. Isto é o que é religião. Essa é a diferença de religião para o Evangelho, a palavra de Deus. A religião é o homem tentando chegar lá, é a Torre de Babel. Essa Babilônia que está, com essa confusão de igreja. Isto é o que é a religião. É a Torre de Babel, o homem tentando chegar lá. Eis, o anjo disse assim, anunciou para os pastores. Eis que lhes trago hoje boas novas. Essa é a tradução para o Evangelho. Evangelho significa boas novas. Eis que eu vos trago hoje boas novas. O que é as boas novas? Na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo Senhor. O Evangelho é isto. É Deus vindo encontrar o homem. Religião é o homem na Torre de Babel, tentando subir até o céu, à força com o seu próprio meio. O Evangelho, a palavra, é Deus que vem e se faz carne para morar com o homem. É totalmente ao inverso. Okay? E se os pregadores preguiçosos não lhes dão o verdadeiro Evangelho, a palavra, para eles comerem, eles vão comer do pote de lixo. Isto é correto. E eu os responsabilizo a vocês, pregadores. Isto é correto. Se vocês não dão da vida para os filhos, eles tomarão alguma classe. Eles terão alguma classe de desejo pelo pote de lixo e o comerão. Estão comendo lixo. Isso é correto. Não existe uma escritura para provar isso. Não há nada parecido a isso, à exceção de onde a Bíblia está condenando. Bem, Jesus não tem aparecido com cicatrizes em sua cabeça. Se ele não faz, e hoje, quando ele vir, todo joelho se dobrará e toda língua o confessará. Porém, a Bíblia disse que diriam: veja, está lá no deserto. Por fim, se onde puderam ser, não o creia. Veja, ele está lá na câmara secreta. Não o creia. A Bíblia diz que em aquele dia muitos viriam e diriam: Senhor, não temos feito tantas coisas em teu nome? Não temos profetas. Ele está lendo aqui, ele está se referindo a Mateus capítulo 7. Não temos feito milagres em teu nome? E ele diz, e ele vai dizer: então lhes declararei: nunca os conheci. Apartai-vos de mim, obradores de maldade, ou praticantes de iniquidade. Agora, Jesus não vai dizer assim: olha, aonde você fez milagre em meu nome? Você não fez isso, não. Você nunca fez milagre em meu nome. Não. Eles mentiram. Eu vou dizer assim: em teu nome não fizemos isso, isso, isso. Eles fizeram. Você fez, mas eu não te conheço. Jesus não terá
nenhuma responsabilidade por essas pessoas, assim como ele não tem responsabilidade por Israel fora de sua terra. Israel só é abençoado na sua terra. Aquela terra foi dada para eles e disse: eu te abençoarei aqui. Aquele que sair fora não é abençoado, ele tem que voltar para lá. Até mesmo Israel, para receber o Messias, quando ele vir para pôr seu pezinho lá no Monte das Oliveiras, Israel tem que estar lá para recebê-lo. Os 144 mil tem que estar lá para receber a mensagem de Moisés e Elias. Israel fora da sua terra, Deus não trata com ele. Qualquer gentil que estiver fora dessa palavra, mesmo fazendo-se, mesmo eu sou judeu, eu sou da tribo, eu provo que eu sou disso, da minha geração vem dessa, filho do rabino tal e tal e tal. Eu preguei por tantos anos, recebi um grau de doutorado em tal e tal lugar, a igreja fulano de tal, me ordenou em tal ano, e eu fiz isso, fiz tanta coisa, isso. Não te conheço. Viveu todo o tempo à margem. Sabe o que é o marginal? É uma pessoa que está à margem da lei. Existe a lei. O marginal, ele anda de um lado e do outro, ele não vai por ali, ele vai aos lados, tentando pegar qualquer coisinha que consiga da quinta ali. Isso é andar à margem. Por isso que o Lembrando, quando disse, ande pelo centro, os pregadores marginais disseram: vá seguir o Lembrando, você vai ser atropelado, vai andar no centro. Eu vou por aqui, porque eu dou um pulinho ali, dou uma cobiçadinha ali, eu vou uma mentirinha daqui, outra brincadeirinha dali, outra... E sabe como é que é? Eu vou assim. A carne é fraca e Deus só quer o coração. Lembrando disso, voltem. Se vocês me entendem como profeta de Deus, escutem o que eu digo. Estas coisas não apresentam nas Escrituras a não ser para condenar, para condená-los. Estamos concluindo aqui em 5 minutos. Então lhes declararei: nunca os conheci, apartai-vos de mim, obradores do mal. Irmãos, veja que algo haja sucedido em teu coração, sucedido em um coração do homem, que ele não haja sabido. Se eu souber que orar pelos enfermos e havia começado e operado essa maneira, esta lamentaria em saber menção disso. Veja bem, vamos concluir com isso aqui. O Mombrana, ele está falando dos imitadores, que todos iam ouvir, ver William Branham orar pelos enfermos. Mombrana disse: se eu soubesse que fazendo o que eu fiz teria traído essas coisas, eu teria deixado de fazê-lo. Porém, eu sei que há um Espírito Santo verdadeiro que sara os enfermos. Essa é a quarta linha, do parágrafo 30. Porém, eu sei que há um Espírito Santo verdadeiro que sara os enfermos. E eu sei que o diabo está procurando fazer imitações em todas as partes. Se ele está procurando fazer imitação em todas as partes, será que ele não está fazendo? Imitando? Será que era só lá as imitações? Isto somente prova que há algo que é real. Vem? Há algo que é real. E que isso não vem do azeite que sai de um corpo humano, senão que é da obra consumada lá no Calvário. E tua fé nesta obra consumada, se toda expiação já tenha sido feita no Calvário, se tudo que Deus prometeu foi consumado no Calvário e é uma obra consumada, você não necessita outra coisa senão fé para crer. Amém? É tudo que você precisa. Fé para crer na obra que já tem sido consumada. Só isso. Deixa as imitações para lá, deixa o que quiser fazer para lá. Isso é correto. Quão certo? Mantenha-se com sua palavra. Deus disse que essas coisas sucederiam. Aqui está ela diante de nós. Podemos vê-las, mirá-las e olhá-las, mas fique longe delas.
Jesus disse elas viriam, aconteceriam. Então nós não temos que estar enganados. Meu Deus, eu não sabia que era assim. Como é que pode? E agora? Quem poderá nos salvar? Como é que vai ser? Quem vai dirigir o povo? Quem vai cuidar? Se é 1.000 que cai de um lado e 10.000 do outro, não importa. O problema é você não ser atingido. Não importa quantos caiam. Não importa quantos se desviem. Não importa quantos fiquem fracos na fé. Eu não sei não sabia que era assim. Eu pensei que nessa mensagem não tinha problema. Eu pensei. Ora, o corpo mais enfermo, o corpo de Jesus Cristo. Era o corpo de Jesus Cristo que tinha todas aquelas chagas, todas aquelas feridas. O povo mais problemático na terra é o corpo de Jesus Cristo. Por isso, se não fosse assim, ele não estaria até hoje no propiciatório em favor dos nossos pecados, de tão problemático que nós somos. Mas foi por causa desse problemático que ele consumou a sua obra lá na cruz do Calvário. E é esses problemáticos que não vão arredar o pé, não vai comprometer a fé, vai lutar até o final por esta fé que uma vez foi dada aos santos. Deixa acontecer o que acontecer no mundo. Busque o quê? Inspiração de Deus. Busque discernimento de espírito para poder ver tudo e saber discernir o que é o certo no meio. Ouve todas as vozes do mundo, como o profeta pregou a mensagem, escutando sua voz. Você escuta milhares de vozes, só uma voz de Deus. E as outras vai tentar abafar, os ruídos vai tentar abafar. Presta atenção, escute a voz de Deus no meio de todas elas. Por isso a Bíblia diz, quem tem ouvido para ouvir, ouça. Mas eu tenho, todo mundo tem, porque quem tem ouvido para ouvir, ouça. Porque todos têm ouvido, mas não estão prontos. Os barulhos, os ruídos, não permite que a pessoa veja a suave voz de Deus, a suave voz do Espírito Santo. Amém? Que possamos ser um dos tais, daqueles que escutam Deus e a sua palavra no seu tempo próprio. Vamos nos colocar de pé. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.